vamos introduzir hoje uma nova série de mensagens. Nós finalizamos a primeira carta de Pedro, né? Foi uma série muito proveitosa, tivemos boas experiências ali, entendimento a respeito do que Pedro estava querendo comunicar na sua primeira carta. E hoje nós iniciamos uma série que vai tratar da segunda carta de Pedro. Vamos tratar dessa epístola que encontrou muitos desafios para permanecer ali no cânon. Houve muita discussão ao longo da história se de fato Pedro era o autor dessa carta. Até muito isso devido a uma diferença que tem, né, no grego de 1 Pedro para a 2, tem uma diferença na escrita e também tem uma semelhança muito grande com Judas, e isso foi alvo de muitas discussões. O próprio Lutero, que, como nós vimos lá na série de Tiago, que ele chamou Tiago de carta de palha, né, ele tinha muita dificuldade com essa carta, e ele também teve dificuldade com 2 Pedro, chamando ela de escritura de segunda classe. E outras pessoas na história, Erasmo, Calvino, teve dificuldade com essa carta também. Mas, enfim, 2 Pedro era aceita pela igreja primitiva, pela primeira igreja, e todas essas discussões, né, não foram capazes de tirar, né, do cânon sagrado ali, das escrituras. E hoje nós temos essa carta e podemos estudar, debruçar e compreender um pouco mais o que Pedro estava querendo comunicar através dessas palavras. Ele escreveu essa carta um pouco antes do seu martírio, né, ali no momento entre 64 e 67. Ela é até considerada o canto do cisne de Pedro, né, como Timóteo, a carta de Paulo para Timóteo também foi o canto de cisne de Paulo. E essa carta ela é vista assim, ela vai muito na linha da primeira carta, onde nós vemos que o desejo do apóstolo é capacitar os cristãos para permanecerem firmes, mesmo diante de toda a oposição que eles estavam encontrando ali naquele tempo. Pedro ele faz, assim como ele fez com 1 Pedro, aqui nessa segunda carta, com essa missão, né, de colaborar, de cooperar para que os cristãos pudessem permanecer firmes em sua fé. A diferença maior é que na primeira carta que nós vimos, Pedro ele foca na importância de permanecer na graça. Ele fala dos perigos que existem fora da igreja, ele foca muito nas perseguições que eles estavam encontrando no mundo. E aqui, nessa segunda carta, Pedro ele vai focar mais no corresponder a essa graça. E aí ele vai focar nas dificuldades que o cristão encontra, principalmente com ele mesmo, e os ataques que estavam acontecendo dentro da própria igreja. O segundo capítulo, praticamente todo ele é só falando contra os falsos mestres. Então a igreja, desde o primeiro século, ela já estava sendo duramente atacada por heresias e pessoas, né, que mal intencionadas queriam deturpar aquilo que era a vontade de Deus. E então nós intitulamos essa série como Enquanto Aguardamos que nós continuemos crescendo na graça de Deus. Esse era o desejo de Pedro nessas palavras, e assim eu espero que esse mesmo efeito que provavelmente tenha causado ali nos primeiros cristãos, nós também sejamos atingidos, né? Que o Espírito possa nos afetar com essas palavras e que o nosso caráter seja ainda mais moldado através delas. Amém? Então, que os irmãos estejam com muita expectativa naquilo que o Senhor pode fazer em nós através da sua própria palavra. Que a palavra de Deus fale alto aqui essa manhã em nossos corações. Vamos iniciar, então, lá no primeiro versículo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Você que estiver aí com a sua Bíblia, pode abrir. Caso queira acompanhar também ali no telão. Hoje nós vamos abordar do versículo 1 até o 11.
Vamos ler primeiro aí todo esse texto e depois a gente vai destrinchando aí as palavras. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vamos já iniciar ali no primeiro versículo, entendendo um pouco mais o que Pedro faz na apresentação aqui dessa carta. Ele inicia essa carta se apresentando, e o que já deixa bem claro a autoria da carta, né? E é legal a gente observar que ele se autodenomina como servo e depois ele fala que é o quê? Apóstolo. E é interessante ele usar essa palavra apóstolo exatamente num contexto onde ele estava querendo combater os falsos mestres, as heresias. Então, ele se declarando apóstolo, ele está, de certa forma, ali testificando a sua autoridade. Ele está dizendo que essas palavras duras, muitas vezes dirigidas a esses falsos mestres, ela está vindo de uma fonte que foi autorizada a falar. Uma fonte segura, uma fonte de confiança, no qual os cristãos deveriam se apegar. Então, nós conseguimos observar também, logo nesse primeiro versículo, para quem Pedro está endereçando essa carta, né? E ele diz aí, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E é muito interessante a gente entender o contexto, porque Pedro está usando essa palavra, né? A palavra cresce no nosso entendimento quando a gente entende o porquê elas estão sendo utilizadas. E é muito legal a gente ter essa noção do quão cuidadosamente Pedro vai selecionando cada palavra que vai entrando nesse trecho das Escrituras. E não só nesse trecho, obviamente, mas em toda a carta. É muito legal a gente ver esse cuidado, esse zelo, porque cada palavra ela é recheada de significativos, né? de significados. E quando ele fala que a fé dos seus leitores é igualmente preciosa, ele está falando assim, não tem diferença da fé de vocês e da fé dos apóstolos. Porque os gnósticos ali, os falsos mestres, eles diziam ser dotados de uma fé especial. E aqueles que seguiam os seus ensinos, os seus conselhos, poderiam acessar esse nível de fé que só era possível acessar através daquilo que eles estavam comunicando. E Pedro, aqui de cara, ele já está desconstruindo essa ideia. Ele está falando assim, a fé de vocês é igualmente preciosa à fé dos apóstolos.
Isso é um golpe frontal nessa ideia que eles estavam querendo passar de que existia uma fé especial desses falsos mestres, desses falsos líderes que estavam já adentrando ali no contexto da igreja. E por meio de quem nós recebemos essa fé? E ele vai dizer, nossa fé é resultado da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É dele que procede essa fé. Não é uma fé gerada por ensinamentos humanos, mas é uma fé que procede diretamente de Deus. E no segundo verso, Pedro vai saudar ali os irmãos, né, abençoando eles. Ele fala que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E prestem bem atenção nesses detalhes aqui. Um dos cumprimentos cristãos, como nós sabemos, e muito utilizado até hoje, é o quê? Graça e paz. E Pedro, ele está dizendo, ele está esclarecendo como a graça e a paz do Senhor, ela é multiplicada na vida dos cristãos. E como a graça e a paz, ela é multiplicada na vida dos cristãos? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, tanto a graça e a paz, ela vem a nós através do conhecimento. Não é só eu falar graça e paz, mas é eu declarar que o meu desejo é que você cresça. É isso que ele está dizendo, que ela seja multiplicada. Mas não é eu falar que vai multiplicar na sua vida. Ele está desejando que haja uma ação, que haja uma resposta a essa declaração. Então é algo que você recebe com uma postura ativa e não passiva. Graça e paz, amém. Eu vou corresponder. Eu vou buscar conhecer a Deus para que, de fato, essa graça seja multiplicada na minha vida. Os gregos, especialmente os gnósticos, eles se orgulhavam da questão do conhecimento. Por isso até mesmo que a palavra, gnóstico tem tudo a ver com isso, o conhecimento. E Pedro, ele notou que o conhecimento de Deus e de Jesus era a chave para a graça e paz. Então ele está usando aquilo que era muito integrado ali na realidade que eles estavam vivendo. O conhecimento era algo que era muito falado, mas ele está deixando bem claro que o que importa é o conhecimento de Deus e não o conhecimento de uma religião humana que deseja inspirar nos homens uma ideia de que quando você acrescenta mais daquele conhecimento na sua vida, você vai se tornando uma pessoa melhor. E Pedro está falando, não é nada disso. O que importa é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus. Então, tem até eu peguei um comentário de um teólogo, Douglas J. Moo, e ele está dizendo, ele está fazendo um alerta muito interessante a respeito dessa necessidade do conhecimento de Deus. Ele fala assim, em nossos dias, abre o primeiro slide, por favor, Maurício, que eu até separei ali, a gente pode ler junto. Ele diz assim, em nossos dias, somos advertidos com razão sobre o perigo de uma fé estéril, de um conhecimento cabeça que nunca toca o coração. Mas precisamos, igualmente, ter cuidado com o conhecimento coração que nunca toca a cabeça. Muitos cristãos sabem muito pouco sobre sua fé. Portanto, muitas vezes não estamos preparados para explicar como nosso Deus difere do Deus do mormonismo ou das testemunhas de Jeová. Isso é uma realidade. Quantas vezes pessoas são questionadas por pessoas que seguem essas seitas e elas se encontram numa situação muito perigosa, que é não saber defender a sua fé. Não saber explicar aquilo que você diz ser a base, a fonte da sua adoração, da sua vida, do seu louvor.
Eu sempre falo isso, mas era exatamente essa ideia que Jesus estava combatendo ali, até mesmo quando ele fala com a mulher samaritana. Que ele fala assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. E não tem como. Se não conhece, não tem adoração. Por isso que a gente estava cantando aqui quase agora essa canção de Yeshua. Se vocês perceberam, a ideia ali é falar tudo aquilo que ele é. Porque quando nós contemplamos, nós podemos adorar. Sem contemplação não existe adoração. Não tem como. A nossa adoração é uma resposta à revelação de Deus. Então, a importância de conhecer a Deus é fundamental na vida de qualquer cristão. Um cristão que não conhece a Deus é um cristão que não conhece seu Senhor. Logo, ele não tem como adorar a Deus. Então, conhecer a Deus não é uma opção, é uma necessidade. E prosseguir em conhecer a Deus. Um cristão, ele nunca fica satisfeito com o que ele já tem de Deus. Ninguém é PhD em Deus, não tem como. Estamos falando de um Deus eterno. E que a sua revelação, ela é progressiva. Sempre tem mais. Sempre tem mais. E entender isso tem que gerar fome em nós. Eu quero conhecer mais esse Deus. E é exatamente isso que Pedro está comunicando. A importância de conhecer a coisa certa. Conhecer o que é importante se conhecer. Não adianta você estar cheio de filosofia, sociologia, conhecimentos seculares, se você não tem o conhecimento de Deus. Não adianta. Não estou dizendo que esses conhecimentos não sejam importantes. São importantes. Mas sem o conhecimento de Deus não é nada. Você não tem o que importa de verdade. Então, que todos os nossos dias sejam um dia de crescimento na graça, na paz, que vem através do conhecimento de Deus. Amém? Que seu coração esteja aberto essa manhã para corresponder e compreender, né, de forma ainda mais profunda cada detalhe dessas palavras que nós vamos meditar aqui, né? E tendo assim toda a fé necessária para aplicá-la em sua vida. Porque a fé, ela é uma consequência do conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais fé. Né? É uma fé racional. É uma fé que procede do conhecimento. Deus derrama sobre nós e nós como? Desenvolvemos. Não pode ser uma fé morta. Que tenhamos uma fé viva e em constante crescimento. Amém? Versículo 3. E aqui a gente começa a falar, então, dos atributos de um genuíno cristão. E é também uma das ênfases que Pedro vai trazer aqui com essas palavras, né, nos próximos versículos que nós vamos ler essa manhã. E o versículo 3, ele vai dizer: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Observaram como ele vai focando na necessidade do conhecimento? E a primeira parte do versículo é muito legal a gente perceber que ela mostra que eu e você, nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, Deus nos concede. Um teólogo, o segundo slide, Maurício, chamado Osby, ele define que assim como um bebê saudável nasce com todo o equipamento de que precisa para a vida e só precisa crescer, o cristão tem tudo o que precisa e só precisa crescer. Deus, ele nos deu o Espírito Santo e a sua palavra. É o que nós precisamos para uma vida piedosa. É claro que esses não são os únicos, né, artifícios que nós utilizaremos, mas tudo precisa fluir desse lugar.
E também vale compreender que Pedro ele não está falando de todas as atividades da nossa vida, mas ele está falando sobre ser piedoso, o que nos conduz à piedade. E vale também ressaltar, porque temos pessoas novas e a gente já falou muito sobre isso, mas acredito que a gente sempre tem que estar batendo nessa tecla, que é o entendimento do que é piedade. Porque, secularmente falando, existe-se um entendimento de que piedade é sinônimo de compaixão. Uma pessoa piedosa, uma pessoa que se compadece do próximo. Mas, biblicamente falando, no Novo Testamento, todas as vezes que nós encontramos essa expressão piedade, ela significa devoção. Ser uma pessoa piedosa é ser uma pessoa que exerce reverência. É uma pessoa que adora a Deus de verdade. No entanto que, se você olhar na NVT, ela já até traduz essa expressão como devoção a Deus. Ela nem coloca piedade, coloca devoção a Deus. Então, é legal a gente ter esse entendimento de que a piedade, ela é devoção. E Deus, ele nos concede tudo aquilo que nós precisamos para adorá-lo. Então, tudo que nos conduz à vida e à piedade, Deus nos dá. Ele já nos deu. E agora o que nós precisamos? Crescer. Como um bebê que já tem tudo, nós precisamos crescer. É crer. É ter fé na palavra e saber, eu tenho. Ninguém aqui, no que era elementar para a nossa fé, recebeu mais ou menos do que o outro, não, gente. Só que existem algumas pessoas que têm mais fome do que outras. Essa é a diferença. Entenda isso, você já tem o que você precisa. Busque ao Senhor. Amém? No versículo 4, o apóstolo vai dizer assim: por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quando ele diz por meio delas, ou seja, por meio de todas essas coisas que nos foram concedidas por Deus, por esse mesmo poder, chegam a nós as preciosas e muito grandes promessas. Não são promessas secretas, elas estão nas Escrituras. As preciosas e muito grandes promessas de Deus estão reveladas. Não precisamos buscar no oculto, no misterioso. Senhor, me revela através de sonhos e visões as suas muito grandiosas e preciosas promessas. Não, é só abrir a Bíblia que você vai ver, está lá. Está escrito. E o problema é quando a gente não busca conhecer esse Deus que nós servimos. Quando nós não buscamos conhecer esse Deus que nós servimos, e aqui eu vou fazer uma ilustração. Imagina que você ganhou numa promoção uma viagem, você ganhou numa promoção da CVC um cruzeiro. Uma benção, né, gente? E aí você vai para esse cruzeiro e você prepara as coisas para levar. E aí você leva um colchonete, você leva roupa de cama, roupa de banho e mais. Você leva um pacote de pão com mortadela. E aí você tá lá todos os dias no cruzeiro, cheio de bagagem, comendo pão com mortadela. Todo dia. E as pessoas estão olhando ali, né? Pão doce, né, Tamisa? Pão doce com mortadela. E as pessoas estão olhando e você está lá comendo pão com mortadela todo dia. E aí as pessoas curiosas resolvem vir perguntar, né? Tipo, cara,
que você está comendo pão com mortadela todo dia? Aí você olha, essa passagem que você ganhou te dava direito a todas as refeições. Está tudo incluído. Você pode tomar café, almoçar, lanchar, jantar. E aí você está com um pacotão de pão com mortadela. Crente toda a vida fala assim, não posso deixar estragar. Eu trouxe. E aí você começa e você continua comendo aquele pão com mortadela. O pão já está murcho, a mortadela já está passada. Mas você está ali. Sabe por quê? Não leu o regulamento. Não tinha conhecimento daquilo que você tinha ganho, daquilo que você tinha sido presenteado. E tem muito cristão que vive assim. Porque não lê o manual, não lê o regulamento. E aí sabe o que acontece? Não toma posse dos benefícios que a salvação nos concede. Dos benefícios que a graça nos concede. Dos benefícios que a fé, que é um dom de Deus e está sobre nós, nos concede. Então o que falta para muitos de nós é conhecimento de Deus. É conhecer a Deus que nos faz ter uma vida e viver piedosamente. É isso que Pedro está falando. O que vocês precisam é conhecer a Deus. Que esse seja o nosso desejo. Eu não quero viver enganado. Eu não quero ter a surpresa desagradável de chegar naquele dia e ouvir de vários irmãos que viveram uma vida cheia de privilégios, e eu saber que eu carreguei um monte de fardo que não precisava. Eu trouxe colchonete, roupa de cama, mas tinha tudo aí. E é assim que muita gente vive. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, cristãos vivem tristes. Cristãos vivem oprimidos. Porque a verdade liberta. Jesus, ele não engana ninguém. Eu sempre falo isso, né? Quem quiser vir, quem quiser me seguir, quem quiser se tornar meu seguidor, tem que negar a si mesmo. Tem que carregar a sua cruz. Tem que morrer. Mas isso não anula os benefícios que a graça nos concede. Ser cristão é ser escravo de Cristo. É obedecer a Deus. E não a religiões humanas. Tem muito cristão que acredita que o cristianismo é ruim porque ele está aprisionado na lei dos homens. Mas nós, se somos livres, precisamos estar aprisionados na lei de Deus. É ela que rege a nossa vida. Que possamos estar felizes em termos nos tornados escravos de Cristo. Amém? E vamos seguir a nossa palavra. Ainda nesse versículo, vale destacar que Pedro diz que por essas promessas nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Aí no versículo 4. E quando pela fé em Deus e em suas promessas, o Espírito vem sobre nós e nós começa a se manifestar a semelhança de Cristo. Quando alguém é da família, né, Mateus acabou de ter um filho agora, o que as pessoas procuram logo é com quem parece. Né? E aí lá no grupo já falaram, parece com Gael. A Helena parece com Gael e tal. Por quê? As pessoas querem ver uma semelhança. E aqui, quando ele diz que nós somos coparticipantes da natureza de Cristo, significa, sabe o quê?
que você precisa se parecer com Jesus. Que as pessoas precisam olhar para você e falar assim, eu sou cristão. A pessoa começa a olhar, deixa eu ver você viver. Deixa eu ver como você vive. Ah, realmente. Tem semelhança. E nós temos que nos perguntar, será que eu estou parecendo com Cristo? Será que os meus atributos que eu tenho revelado para aqueles que estão à minha volta se parecem com o de Deus? Que é revelado na sua palavra? Ser coparticipante da natureza divina é algo muito significativo. Podemos dizer que esse é o tamo junto de Jesus para nós. Não é um tamo junto vazio não, tá, gente? Mas é um tamo junto de Jesus para nós baseado no seu poder. Nas promessas de um Deus que não mente e muito menos abandona a sua palavra. E esse poder, como nós conseguimos ver ainda no versículo 4, ele vai nos garantir o escape das corrupções que há no mundo. E é interessante que Pedro ele utiliza o verbo no passado, né? Ou seja, quando nós fomos justificados, nossa vitória já foi decretada. As tentações que nós enfrentamos atualmente, elas caracterizam o mundo como um todo. A certeza da vitória final sobre essa corrupção deve nos encorajar a superá-la agora. Quando a palavra diz que nós somos vencedores, não é que você vai ganhar tudo que você quiser nessa vida, não. Mas é que Jesus conquistou para nós uma vitória muito importante sobre uma coisinha chamada pecado. E se eu posso te chamar para tomar posse de alguma coisa essa manhã, toma posse da sua vitória sobre o pecado. Ele te capacitou para isso. Receba. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma das grandes lições de 2 Pedro é que para manter uma vida santa em um mundo como o nosso, nós devemos estar profundamente enraizados nas promessas proféticas da palavra de Deus. Amém? E aí essa sequência aí que nós vamos entrar agora, do versículo 5 ao 7, podemos chamar da escada da fé. É uma progressão muito comum na literatura judaica, isso ocorria bastante, né, chamada de sorites. E é o que Pedro vai fazendo nessa construção, quando ele vai acrescentando ali as palavras, né, os atributos uns aos outros. Então, depois de falar do que Deus realiza em nós, o novo nascimento, as promessas, o seu divino poder sobre nós, por mais que Deus tenha nos dado, como vai dizer lá no versículo 3, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, nós não temos que ficar de braços cruzados. É isso que Pedro vai dizer. Primeiro ele fala tudo que nós conquistamos. Gente, obrigado. Fé, piedade, vida, graça, paz, conhecimento. Aí você está, obrigado, recebo. Aí agora Pedro vai falar, tá, mas não fica de braço cruzado, não. Você precisa ser diligente. Você precisa corresponder a tudo isso que você está recebendo da parte de Deus. Então, pensa que o cristão é alguém dentro de um carro chamado fé. Né? Tem até um carro chamado Santa Fé. Né? Pensa que o cristão é alguém dentro de um carro chamado Santa Fé. E Deus, ele fornece toda a força que o motor desse carro precisa. Né? Ele é o motor do carro. Mas aí ele está falando para você assim, ó, agora o volante, a marcha, né, a seta, o retrovisor, é tudo tua responsabilidade. Toda a força que esse carro precisa para se movimentar, para te levar aonde eu desejo que você vá, eu vou dar. Mas você
faça a sua parte aí, manuseando todos os acessórios que existem dentro dele. Amém? Faz sentido isso para vocês? Então a fé, ela é uma pedra fundamental onde todos os outros atributos, essas características que nós vamos observar detalhadamente, cada uma delas estão fundamentadas. Todos esses atributos, eles estão fundamentados na fé. Quando nós recebemos a fé, nós temos esses atributos da parte de Deus, mas nós precisamos o quê? Desenvolver. Nós precisamos ser diligentes e fazer bom uso daquilo que Deus derramou sobre nós. Então, nós temos as listas aí, essa lista, né, de virtudes que devem ser achadas numa vida cristã sadia. E podemos encarar também como uma receita, né? Então, são os ingredientes aí, né, as meninas que mandam bem aí fazendo bolo, fazendo essas coisas. Imagine que são os ingredientes que você está acrescentando ali na receita. Não só as meninas, né? Tem meninos bons aí também na culinária. Então, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Virtude, né? Essa é uma palavra muito comum na literatura grega que significa excelência. A excelência, por exemplo, de uma faca é o quê? Cortar. A excelência de um carro é te levar aos lugares de maneira confortável, né? De forma que você chegue. E qual é a excelência de um homem? Do ser humano? O caráter. O caráter é a excelência de um homem. Então, o nosso caráter, ele precisa revelar aquilo que Jesus é. O nosso comportamento, o nosso proceder, ele precisa revelar aquilo que Deus nos criou para ser, aquilo que Ele nos chamou para ser. Então, o falso cristão, ele até fala do Evangelho, ele fala como se tivesse fé, mas o seu caráter não revela isso. Se o caráter de alguém não acompanha a mensagem, essa pessoa é uma fraude. Então, nós precisamos entender que a nossa virtude, a nossa excelência é o caráter. Nós fomos feitos para revelar quem Deus é para o mundo. Amém? Por isso que a igreja é eclésia, né? É chamada para fora do mundo. Ela é chamada para fora, mas para revelar. Nós temos que revelar aquilo que Deus é juntos, através do nosso relacionamento, do amor. Nós revelamos Deus para o mundo. E a virtude, né, seguindo, ele diz que a virtude você acrescenta o quê? O conhecimento. Então Pedro ele mostra que não é só da atitude prática que o cristão vive, né? O cristão verdadeiro vai viver, mas o elemento intelectual em nossas personalidades é importante. Tem um lugar importante. Conhecimento, né, que é, como eu falei anteriormente, gnosis, significa sabedoria prática. Uma sabedoria que não é especulativa. A sabedoria que distingue o bem do mal. A sabedoria que mostra o caminho por onde se foge do mal. E Pedro entra aqui num caminho pedregoso, como eu falei, porque gnosis, o conhecimento, era uma palavra muito utilizada por aqueles falsos mestres, mas ele está mostrando que ele não temia, ele confiava na revelação do verdadeiro Deus. Além do mais, a cura de um falso conhecimento não se dá com menos conhecimento, mas é com mais conhecimento. É com mais conhecimento. É conhecendo o verdadeiro que você distingue o que é falso. É igual aquela ilustração da Casa da Moeda. As pessoas elas têm que conhecer a nota verdadeira. Ela não tem que ser especialista em notas falsas. Cada vez que lança uma nota falsa, vamos estudar para a gente conhecer a nota falsa. Não, você tem que conhecer muito bem a nota verdadeira. Porque se você conhece a verdadeira, você sabe qual é a falsa. Então não tem que ficar estudando muito bem as novas religiões e heresias. Não, eu preciso conhecer quem Deus é. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. E a partir do conhecimento de Deus, eu consigo distinguir o certo e o errado. Eu não preciso que Deus venha com uma revelação de qual decisão eu tenho que tomar aqui agora. Eu vou para a esquerda ou vou para a direita?
A sabedoria que Deus me dá me capacita para tomar pequenas decisões na minha vida. É isso que nós precisamos. É do conhecimento de Deus. E ao conhecimento, o que deve ser acrescentado aí, segundo a palavra? O domínio próprio. Os falsos mestres, naquele tempo, também alegavam que o conhecimento nos liberava da necessidade de autocontrole, o que é uma mentira. Pedro sabiamente revela que, na verdade, o conhecimento leva ao domínio próprio. Pedro estava confrontando duramente o ensino desses falsos mestres, mostrando que não pode existir divórcio entre religião e ética. O oposto disso é heresia. Domínio próprio não fala de ação, mas fala de reação. Quando alguém pisa no seu calo, como você reage? Você revida? Quando alguém tenta te tirar do sério, consegue? Ou você paga o mal com o bem, como orienta a palavra? E note que ao domínio próprio, nós temos que acrescentar o quê? Segundo Pedro, a perseverança. E a perseverança aqui, nesse contexto, né, ela é uma disposição mental que não é abalada pelas dificuldades que estão à nossa volta e pela aflição. Ou seja, é uma postura que permanece firme diante dos ataques tanto do mundo exterior quanto do mundo interior, da carne. Esse termo também ele pode ser traduzido como paciência. É uma paciência triunfadora. É uma paciência com pessoas difíceis. Isso significa perseverança aqui nesse contexto. Você tem paciência para lidar com gente difícil? Se você tem o Espírito Santo, você tem. Só precisa colocar em prática. A paciência prova que você tem domínio próprio. E não é uma paciência estoica não, tá, gente? Aquela paciência trincando os dentes, assim, tipo... Aquela vontade de matar. Sou paciente. Não é essa paciência. É uma paciência amorosa. É uma paciência que procede de Deus. Amém? Importante. Tem esse detalhe, gente. E a perseverança, nós acrescentamos o quê? A piedade. E olha que legal, como tudo começa a fazer sentido quando a gente entende o significado de cada palavra. A coisa começa a se encaixar. Aí você fica assim, cara, realmente faz sentido. Conseguem observar como a palavra cresce no nosso entendimento? Quando a gente não se limita a apenas ler, mas você vai lá no contexto, você quer saber a raiz da palavra, qual era o cenário ali, o contexto histórico, o que estava acontecendo, para quem Pedro estava falando, quem estava os atacando. E aí você começa a entender, então por isso que ele usou essa palavra. E a palavra cresce, o nosso coração queima ainda mais. E a perseverança, ela conduz o quê? A piedade. Que pressupõe o desejo de agradar a Deus em todas as relações da vida. É a palavra grega eusébia, que significa uma consciência muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. É uma devoção a Deus. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus precisa resultar em reverência a Ele mesmo. É impossível conhecer a Deus e continuar vivendo de modo irreverente. E a piedade conduz a quê? Quem está lendo aí? Então, entendam,
a piedade não pode existir sem a fraternidade. Por quê? Porque nós somos chamados para amar a Deus e ao... Faz sentido? 1 João 4,20. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. A fraternidade, né, o verdadeiro discipulado, ele vai nos conduzir ao verdadeiro amor aos nossos irmãos cristãos. Essa é uma característica evidente da comunhão dos santos, a fraternidade. Pessoas que carregam os fardos uns dos outros, que não ficam fazendo cálculos do custo de cada relação, de cada relacionamento. Você começa a aceitar os seus irmãos por aquilo que eles são em Cristo, e não através daquilo que ele pode lhe ser útil. Fraternidade é amar um irmão na fé como se fosse um irmão de sangue. Sabe por quê? Porque irmão de sangue não precisa ter qualidade para a gente amar. A gente só ama. Se você está andando na rua e você vê um irmão seu de sangue envolvido numa confusão e estão agredindo seu irmão, você vai fazer o quê? Você vai lá intervir. Você não vai nem querer saber quem está certo e quem está errado. Você vai defender seu irmão, é ou não é? E o que Pedro está dizendo é que o nosso amor precisa ter esse nível. Porque é só assim nós seremos capazes de dar a vida pelo irmão. Não é isso que a palavra diz? Como que o verdadeiro amor é revelado? É dando, é se entregando. 1 João 3,16. É assim que o amor é revelado. Então, que o Senhor possa gerar esse amor fraternal em nós. Essa predisposição de amar, não pelo que a pessoa é, mas por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus é. E, por fim, o avanço é coroado com o amor, que é exatamente o que nós estamos falando. A fraternidade, você acrescenta o quê? O amor. A coroa do avanço cristão é o amor. 1 Coríntios 13, Paulo. E Pedro também vai deixar claro que o maior dom é o amor aqui com essas palavras. É interessante avaliarmos os conceitos da expressão do amor no mundo. O que é amor no mundo não é o amor de Deus. Para o mundo, o que é um amor na amizade? O fila. É o amor que você está ali numa busca de conforto mútuo. Eu te agrado e você me agrada e a gente se ama. Aí tem o outro amor, que é o amor eros, que é o amor das relações sexuais. E o objetivo desse amor é a satisfação mútua também. Eu te satisfaço, você me satisfaz e a gente se ama. Só que tem uma diferença muito grande, porque nesse caso, os sentimentos eles são despertados o quê? Naquilo que a pessoa amada é. Agora, no caso desse amor que é falado aqui, o que procede de Deus, a situação é inversa. Porque o amor que é originado em Deus, ele vai ser caracterizado como um dom. Então, logo, ele tem a sua origem no agente e não no objeto. A origem do amor bíblico, o amor de Deus, o ágape, é Ele mesmo. Então nós não amamos porque nós somos amorosos, mas é porque Ele é amor. Essa é a base do amor verdadeiro. Nós não somos bons. Nós não temos essa capacidade de amar. Eu vou amar porque eu quero amar. A pessoa faz tudo para te tirar do sério. Mas Deus fala assim, você tem que amar ela. Você tem que amar os inimigos. Você fala assim, Deus, como é que ama os inimigos? Aí fala, estando em mim. Porque eu sou amor. Então eu começo a entender que para eu amar alguém que eu posso considerar difícil de ser amado, eu não tenho que pensar naquilo que ela é. Mas é no que Deus é.
E é através da minha relação com Deus, do meu amor a Deus, eu consigo amar o próximo. Então, se nós não amamos a Deus, se nós não estabelecemos esse relacionamento real com o nosso Deus, nós nunca conseguiremos amar o próximo de verdade. Vai ser sempre mentira. Vai ser sempre interessado naquilo que a outra pessoa pode te proporcionar. Mas quando eu amo a Deus, isso perde a importância. Eu só quero obedecê-lo. E Ele me chamou para amar. Doa quem doeu, vou amar. Essa tem que ser a nossa postura. Eu não quero saber o que o mundo vai pensar. Eu só quero amar. Não tem uma música que fala isso? As pessoas cantam, é uma mentira, né? Não quero dinheiro. Quer sim, seu mentiroso. Mas se tem algo que o Senhor nos chama, é para isso, gente. É para amar. Que Ele possa nos batizar em amor essa manhã. Que Ele possa trazer à nossa memória aquelas pessoas que nós mais temos dificuldade de amar. E que Ele possa nos capacitar e nos revelar e nos mostrar. Não é por causa dela, não é por minha causa. Que isso mude nas nossas mentes, sabe? Que o nosso entendimento possa ser afetado por essa realidade da vontade de Deus essa manhã. Que cada uma dessas características aqui que Pedro listou, que possa ser parte da nossa vida, revelando que de fato nós somos coparticipantes da natureza divina. Que o nosso caráter, que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida que as pessoas vão olhar e vão falar: esse é cristão. Esse é diferente. Amém? Versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um cristão, como eu falei aqui no início, ele nunca pode estar acomodado com a sua situação atual, porque sempre terá mais. A falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. Se você nasceu de novo, você é alguém dotado de dons. Deus derramou qualidades sobrenaturais sobre a sua vida. E se você não está dando fruto, você é uma árvore que morreu. Lembra de João 15, né? Não é de ativismo que nós estamos falando. É de dar os verdadeiros frutos do Espírito. É de revelar o fruto do Espírito através de todos os atributos de Deus que nós revelamos com a nossa vida. Que nós manifestamos com a nossa vida. Então, os frutos aqui nesse contexto, essas características que fluem de uma fé genuína, de alguém que verdadeiramente nasceu de novo e está botando o seu cristianismo em prática, são virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Estamos manifestando essas características, esses atributos? Olha essa declaração do teólogo Osby novamente, no slide 3, por favor, Maurício. Ele fala assim, ó. Alguns dos cristãos mais eficazes que conheci são pessoas sem talentos dramáticos e habilidades especiais, ou mesmo personalidades emocionantes. No entanto, Deus os usou de maneira maravilhosa. Por quê? Porque eles estão se tornando cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Eles têm um tipo de caráter e conduta que Deus pode confiar bênçãos. Eles são frutíferos porque são fiéis. Eles são eficazes porque estão crescendo em sua experiência cristã. Então não é sobre o que fazemos, é sobre o que nós estamos nos tornando. É sobre isso. É sobre o que nós estamos sendo. É isso que o Senhor busca.
Versículo 9. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto. E um cego, espiritualmente falando, ele só vê o tempo presente. Ele vive com os olhos no hoje. Ele não consegue viver um estilo de vida de quem tem uma expectativa no futuro glorioso. A vida cristã, ela só é cara para quem não aprendeu a caminhar com os olhos fixos na eternidade. E ele fala assim, e esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então, um homem que não faz esforço algum para crescer na graça, ele está se esquecendo do que ele declarou quando foi batizado. E esse pode ser o início da apostasia. Crentes estagnados na caminhada, eles estão sujeitos a abandonar a sua fé. Essa fé que um dia foi declarada publicamente, e assim revelando que, na verdade, não era um dos nossos. E só para deixar claro, gente, isso não significa que nós fazemos tudo sozinhos, né? Deus, ele nos fornece os recursos, ele nos ajuda, mas o crescimento cristão não ocorrerá sem a participação diligente do mesmo nesse processo. Deus nos chama para ser ativos nesse sentido. Nós temos que corresponder a essa graça que está sobre nós. Deus te deu o Espírito e a palavra. E agora faça o que precisa ser feito. Vocês estão comigo, gente? No versículo 10, já partindo aqui para o nosso finalzinho da palavra, ele vai dizer assim, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. E notem as ênfases, né? O que ele está dizendo aqui. Com empenho cada vez maior. Se você não vive os atributos que nós listamos, que Pedro listou, na prática, comece a viver. Se você já vive, se empenhe ainda mais. Sempre tem que ser numa escala progressiva. Sempre tem que ser com o objetivo de avançar. Não existe um momento em que nós estagnamos, que nós estacionamos o nosso carro e dizemos, era só até aqui, Senhor. Acho que eu já posso me aposentar. Não existe aposentadoria para crente. E por que nós temos que nos empenhar cada vez mais? O que ele diz aqui? Que é para confirmar 2 pontos. Vocação e eleição. Logo, eis que, para ficar bem espiritual, eis que você ainda não sabia para o que você foi chamado, você foi vocacionado para se parecer com Jesus. Cada atributo que nós listamos, sendo manifestado na sua vida, vão te fazer alguém parecido com Cristo. O que Pedro chama de vocação e eleição, Paulo vai chamar de propósito e predestinação. A conclusão é a mesma, ser parecido com Jesus. Romanos 8, 28, eu vou ler rapidinho. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo ama esse versículo, né? Quando tudo acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a palavrinha mágica para qualquer situação, muitas vezes até adversas, né, em nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, querido. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aí vem a parte que a gente não pode isolar, que a gente não pode tratar separadamente. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Resumidamente, Deus chamou para quê? Para ser parecido com Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, para te fazer mais parecido com Jesus.
O objetivo de Deus não é te dar uma vida prazerosa, mas é te fazer parecido com Cristo, para que Ele seja o primogênito de muitos irmãos, para que as pessoas possam olhar e ver assim, quem é o Cristo aí no meio? Que Judas teve que dar um beijo, porque todo mundo estava se parecendo. Quando a gente anda junto e a gente quer ser parecido com Jesus, a tendência é que um vai ficando igualzinho o outro, porque está todo mundo querendo imitar um só. Eu só quero parecer com Jesus. Eu só quero ser igual a Jesus. Ele me chamou para isso, Ele te chamou para isso também. Essa tem que ser a nossa vida. Essa é a nossa vocação. Quer saber o seu chamado? A sua vocação é ser igual a Jesus. É ser igual a Jesus. É ser igual a Jesus. Escreve isso na parede do seu quarto, para você acordar e olhar todo dia. Hoje é mais um dia para eu ser uma pessoa parecida com Jesus. Eu vou abrir a minha Bíblia e vou ver quem Jesus é e vou imitar. Eu quero ser igual a Ele. Paulo só falou para imitarem Ele porque ele estava buscando se parecer com Jesus. Eu quero ser como Paulo. Eu quero poder falar, ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. E você também tem que ser essa pessoa. Você tem que poder chegar na sua casa e falar para os seus filhos, me imita, filhinho, porque eu estou imitando Jesus. Me imita, vizinho. Me imita, meus familiares, papai, mamãe, irmão, primo, porque eu estou imitando Jesus. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. O resto é só detalhe. Profissões, sabe, o lugar que você vai morar. Ah, eu quero ser missionário. Primeiro seja igual a Jesus, depois você pensa nas outras coisas. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus quer esse tipo de gente. Deus quer levantar esse tipo de pessoa nos nossos dias, como João Batista, que se desprendeu de tudo e foi para o deserto. Ele não tinha vontade nenhuma de sair do deserto. Ele estava satisfeito cumprindo a palavra de Isaías. Ele estava satisfeito em se encontrar na palavra, encarnar e se tornar a própria mensagem. Que possamos estar satisfeitos nele, na sua palavra, em abrir a Bíblia e falar assim, eu estou vivendo isso aqui. Falar como João Batista falou, eu sou aquele lá. Abre o rolo aí em Isaías e você vai me encontrar lá. É esse tipo de gente que Deus vai levantar nos nossos dias. Eu creio numa geração de João Batista se levantando hoje mesmo. Eu creio nisso, eu quero viver isso. Que seja o nosso desejo. Pessoas que vão receber propostas. Ah, mas você podia estar em Jerusalém. Lá é muito mais bombado do que aqui, João. Não vai para o deserto, não. Construi seu ministério lá em Jerusalém. Sabe o que estava acontecendo? A palavra diz que todos estavam indo para o deserto. Não é o lugar. Não é sobre o lugar, é sobre Ele. As pessoas vão onde Ele está. Eu quero revelar Jesus aqui. Ah, mas está no estúdio. Sim, no estúdio. Eu quero Jesus aqui, sendo revelado para Guadalupe, para Honório, para Rocha Miranda, para o Rio de Janeiro. Sim, Senhor, escondido aqui, Senhor. Esses são dias de se levantar, homens e mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas. É só Ele que nós queremos. Mais nada. Nós só queremos Ele. Nós só queremos o nosso Senhor. Nós só queremos revelar quem Ele é. E que Ele virá.
Nós queremos ser cartas vivas nesse lugar, Senhor. É o que nós desejamos. Sim, Senhor. Na parte final do versículo 10, Pedro diz: porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Quem está prestando atenção por onde caminha não tropeça. Quem tem o seu caminho iluminado pela palavra de Deus não tropeça. Nós vamos permanecer, porque Ele é o nosso fundamento. É a palavra, é o que nós cantamos aqui. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o caminho. E é Ele que vai nos conduzir até Sião. Nós apenas vamos seguir o Cordeiro. Nós apenas vamos permanecer seguindo o Cordeiro, porque fazendo assim, nós não vamos tropeçar. Versículo 11, aqui eu encerro. Pois desta maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você abraçar esse estilo de vida, significa que Deus te chamou. E se Ele te chamou, nós temos uma garantia. Você não vai fazer isso para ser salvo, não, irmão. Você vai fazer isso porque você foi salvo. Chegará o dia em que nós estaremos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, esse dia! E não é qualquer entrada não, tá, gente? Ele diz que a nossa entrada será amplamente suprida. Não é qualquer entradinha não. Naquela época, os vencedores quando eles ganhavam competições esportivas, eles eram recebidos em suas cidades. E existia o portão principal da cidade, mas para demonstrar honra, eles eram recebidos e uma parte do muro era quebrada para eles entrarem por uma entrada que fizeram ali só para ele entrar. Quando Pedro fala essas palavras, ele está fazendo uma alusão a isso que acontecia muito naquela época. É exatamente assim que o Senhor vai receber os fiéis. E eu queria contar um último segredinho aqui para você. Vai existir crente fraco que vai chegar lá capengando. 1 Coríntios 3,15. Como quem escapa pelo fogo. Vai ser sofrido. Mas a vontade de Deus é ser galardoador. Deus é um Deus que Ele quer nos recompensar de maneira grandiosa. Ele está falando para nós assim: nada que você faz, nenhuma entrega sua nessa vida será em vão. Tem recompensas eternas para você. Vale muito a pena abrir mão dos prazeres dessa vida para viver e desfrutar tudo aquilo que Ele tem reservado para nós na eternidade. Eu quero ser recebido dessa maneira. Eu quero estar pertinho dEle. Ei. Daniel diz que aqueles que forem sábios nesses dias vão resplandecer, vão brilhar mais do que outros. Mais do que outros.
Se tem gente que vai brilhar, eu quero brilhar lá. Eu não quero brilhar aqui não, mas eu quero brilhar lá. Se ele tem recompensa, como vai dizer lá em Apocalipse, e aquele que permanecer fiel. Para cada igreja ele fala dos problemas, mas no final ele fala, mas aquele que permanecer fiel, e fala a recompensa. Mas aquele que permanecer fiel, e fala a recompensa. Eu quero as recompensas eternas. Eu não quero hoje. Eu quero amanhã. Eu troco a minha vida, Senhor. Gasta a minha vida hoje. Eu quero desfrutar da eternidade com o Senhor. Que essa seja a nossa canção, a nossa oração, o nosso desejo. Vamos nos posicionar segundo as orientações que o apóstolo nos deu. Vamos gastar esse tempinho agora orando, enquanto o Dudu vai ministrar mais uma canção. Vamos orar para que o Senhor possa nos afetar com todas essas palavras que nós ouvimos. Que haja um posicionamento da nossa parte essa manhã. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor possa nos tocar com o seu Espírito e nos transformar ainda mais. Amém? Vamos.